Olá, boa tarde. Eu me chamo Laiana Bittencourt Cardoso, sou bolsista da Iniciação Científica PIBIC-CNPq pela PSIM, sendo orientada por doutora Suzana Maria de Souza Santos Severes e vim agora apresentar a minha pesquisa, cujo título é Amante ou Feiticeira? O olhar sobre a prisão inquisitorial de Violante Carneira em trabalhos acadêmicos. Nesse caso, esse trabalho se refere a uma atividade de pesquisa sobre Violante Carneira, a qual foi processada por feitiçaria, tendo como objetivo encontrar nos trabalhos acadêmicos o que se fala sobre ela, uma vez que muito se é discutido sobre as feiticeiras, logo faz-se necessário a construção de novas análises. Como metodologia, foi realizada a coleta de informações sobre Violante, tanto em teses quanto em dissertações, e foi especificamente encontrado em 2 trabalhos acadêmicos análise sobre ela. Dessa forma, também realizamos o cruzamento de informações entre esses 2 trabalhos, sendo que um deles possui abordagem de gênero e o outro sobre a feitiçaria em si, para então percebermos como se deu parte de suas vivências. Também utilizamos da microhistória para o desenvolvimento da pesquisa. Sobre a biografia de Violante Carneira, ela nasceu mais ou menos em 1557, sendo ela natural de Salvador, especificamente da capitania da Baía de Todos os Santos. Ela era cristã velha, filha de Pedro Rodrigues Carvalho e Margarida Carneiro de Magalhães. Também era viúva de Antônio Rois Vila Real, que era cristão novo e chegou a exercer o ofício de almotacel. Nesse caso, vale ressaltar que os pais de Antônio Rois Vila Real estavam residindo em Portugal e também eram cristãos novos que foram sentenciados e condenados pela Inquisição por crime de criptojudaísmo. Sobre as denúncias, Violante foi acusada principalmente de proferir as palavras da consagração da hóstia durante relações sexuais com seus parceiros. E vale destacar também que em 22 de agosto de 1591, um ano antes de iniciar seu processo, Violante compareceu à mesa do visitador Heitor Furtado de Mendonça para denunciar Maria Gonçalves Cajada. Sobre os denunciantes, primeiramente nós falaremos sobre Bernardo Pimentel da Lima, que era morador no engenho do Matoim e cristão velho. Ele afirma que se envolveu com Violante enquanto esteve solteiro há mais ou menos 15 anos e fala que Violante proferiu as palavras na sua boca durante o ato sexual, onde ele também menciona que questionou o porquê dela fazer isso e ela afirma que era para que ele a quisesse bem. Bernardo também menciona que Violante pediu um pedaço de pedra-ara e ele menciona também que ele não a entregou esse pedaço de pedra-ara porque ele não sabia do que se tratava. Já Cosmo Gação, natural de Povas, que também era cristão velho e capitão da ilha de Taparica, afirma ter se envolvido com Violante há mais ou menos 6 ou 7 anos e fala que Violante proferiu também essas palavras durante um ato sexual. Já o terceiro e último denunciante, Simão de Melo, natural de Lisboa, cristão velho e mestre de escola de esgrima, menciona também o mesmo ocorrido. Ele fala que se envolveu há mais ou menos um ano com Violante Carneira, onde ela, nos momentos de relações sexuais, acabava proferindo essas palavras e ele também questionou o significado dessas palavras, porque ele afirma não conhecer, e ela fala que eram as palavras da consagração da hóstia e que ela fazia isso para que ele a quisesse bem. Na sentença de Violante Carneira, durante o processo, ela foi chamada no dia 3 de janeiro de 1592, na mesa do visitador, onde ela foi questionada sobre suas ações e ela também negou por alguns momentos, mas logo após ela acabou confirmando e afirmando que foi Maria Gonçalves Cajada, mais conhecida como Ardilio Rabo, quem as ensinou essas palavras e também os efeitos das mesmas. E ela também fala que ela disse essas palavras a Bartolomeu, que era cônego da igreja da Sé de Salvador, do qual ela estava grávida há mais ou menos de 7 a 8 meses. E ela também afirma que falou essas palavras para Bernardo, o primeiro denunciante, e também para Álvaro Lobo Pereira, o qual ela também teve um envolvimento, mas que tanto Álvaro quanto Bartolomeu não constaram na lista de denunciantes.
Violante foi condenada por crime de feitiçaria e sentenciada a cumprir pena de degredo por 4 anos na ilha de Taparica. Também teve que cumprir penitências espirituais e os pagamentos de custos no processo. Com relação a isso, a gente pôde analisar através dos estudos que a gente acabou coletando na dissertação Participantes e Usuários de Magia na primeira visitação do Santo Ofício à Bahia, de 1591 a 1593, Apreciações sobre as Relações Sociais, uma dissertação produzida em 2012 por Jaqueline Souza Gomes de Mello. A gente analisou essa dissertação e a gente viu que Jaqueline visava analisar principalmente as sociabilidades entre feiticeiros e usuários de magia, e também a troca de conhecimentos mágicos em Salvador e no Recôncavo. Ela afirma também na sua tese, na sua dissertação, que as mulheres eram as principais recorrentes das práticas mágicas e os principais motivos eram eles de cunho afetivo. Ela menciona que houve outros motivos, como, por exemplo, a falta de pessoas queridas, a falta de médicos, problemas cotidianos, mas ela afirma, sim, que as mulheres foram as principais recorrentes e que as questões que envolviam relações amorosas eram os principais feitiços recorrentes. Ela também fala que Violante realizou superstições, ela cita esse fato, né? Que Violante ela realizou essas superstições para interferir nas vontades dos seus parceiros. E já na de Marcos Vinícius Reis, que é uma tese onde a abordagem é mais de gênero, diferente da abordagem de Jaqueline, que trouxe mais as questões da feitiçaria em si. Nessa tese, mulheres de seus corpos e de suas crenças, relações de gênero, práticas mágicos religiosas, Inquisição no mundo português, de 1541 a 1595, de 2018, de Marcos Vinícius Reis. Ele visa analisar principalmente sobre como algumas mulheres acabaram sendo processadas pelo Tribunal da Inquisição, pelo crime de feitiçaria, performatizar as suas identidades de gênero através da fama de feiticeira. Nesse caso, Marcos ele vai trazer essa questão de gênero, mostrando que essas mulheres, de alguma forma, puderam construir um reconhecimento social e relativos espaços de autonomia. A gente focou principalmente sobre as questões e análises que foram trazidas de Violante Carneira, e uma questão muito interessante que ele trouxe no trabalho dele foi relacionada aos denunciantes, quando ele fala que essas práticas delas já eram provavelmente conhecidas, né, como crimes pela Inquisição, pelo Tribunal Inquisitorial. Então, e para além disso, ele também afirma que poderia haver um questionamento relacionado à sexualidade vivenciada pela sua identidade de gênero, no caso de Violante Carneira, quando ele menciona que como a mulher vivia sob intensa vigília, punição, tinha aquela questão da submissão. Então, nesse espaço, foi possível vivenciar e haver também um estranhamento por parte desses denunciantes que resolveram denunciar Violante Carneira. A gente também pode observar no trabalho que ele cita a questão do protagonismo, né, no campo sexual, que foi uma questão desenvolvida por Violante. Ele fala também que ela não rompeu definitivamente com as estruturas patriarcais, uma vez que ela utilizava dos elementos cristãos dentro dos seus ritos, e também fala que a sexualidade de Violante emergiu de forma marcante, principalmente após ela ter se tornado, viver na condição de viúva. E com relação a isso, né, como considerações finais, a gente pode observar também que havia o desejo do matrimônio naquele período, principalmente no início da colonização, e que, com relação aos feitiços de bem-querença, a gente pode observar que havia uma certa ambiguidade, porque, ao mesmo tempo que algumas mulheres elas utilizavam dos feitiços de bem-querença para conseguir o matrimônio, já dentro do próprio matrimônio, elas também utilizavam desses feitiços para poderem amansar os seus maridos, demonstrando que o lar era um ambiente hostil e que era permeado também de violências domésticas, como a gente pôde observar também realizando a leitura do livro
O Diabo na Terra de Santa Cruz, de Laura de Melo Souza. A gente também pode observar que havia uma busca por relativa autonomia em espaços como o domiciliar, o sexual e de gênero. E esse feitiço foi muito marcante para a gente compreender essa questão, uma vez que ele também visava interferir nos desejos alheios, né? As práticas mágicas também eram difundidas através de relações sociais, tanto por prestação de serviços quanto por contatos de vizinhança, que é o caso especificamente de Violante Carneira e Maria Gonçalves Cajada. As pessoas na colônia também possuíam um conhecimento a respeito dos processos inquisitoriais, ainda que precário, como a gente pôde observar no processo de Violante Carneiro, onde seus denunciantes já citaram essas acusações como uma forma de denúncia, né? E a gente também pode observar que as práticas mágicas enquanto função social, uma vez que elas serviam também para alívio de tensões inerentes do sistema escravista, para questões relacionadas à miséria, desamores, desafetos, desejos sexuais, doenças e também até mesmo a condição social. Né? Então, analisando os feitiços, analisando essas teses, analisando até mesmo o processo de Violante Carneiro, entre outras leituras, a gente pode observar que essas práticas elas também eram evidenciadas enquanto uma função social. E a gente observou também que a fé que foge da normatividade imposta pela Igreja Católica, ou seja, no caso de Violante Carneira, ela tinha uma fé na igreja, ela não se afastou, não rompeu definitivamente com os laços com a igreja, com a religião cristã, mas que por questões de desejos, por questões próprias de interesses pessoais e próprios, ela acabou utilizando das práticas mágicas, mas sem fugir necessariamente dos elementos cristãos. Tanto que o feitiço utilizado por Violante Carneira, ele era utilizado principalmente com esses elementos cristãos, que eram as palavras da consagração da hóstia, né? Então, ela tinha uma fé, mas que não fugia, mas que fugia da normatividade imposta pela católica. A gente também observa dentro desse contexto uma forte e marcante pluralidade religiosa, né? Uma vez que nesse espaço viviam os povos, tanto os povos africanos que trouxeram para cá através forçados, obviamente, essa questão da sua cultura, das suas práticas mágico-religiosas. Também já haviam aqui os povos indígenas, os povos originários, que também já tinham sua cultura, que também já tinham suas práticas, e tudo isso acabou se misturando com aquilo que os portugueses já traziam de si, né? Então, a gente pode observar essa questão quando a gente analisa os feitiços, de uma certa forma. E porque a gente acaba encontrando elementos de culturas diferentes dentro de uma mesma prática. A gente pode observar também nessas análises que algumas mulheres acabam tirando proveito da fama de feiticeira, né? Principalmente no caso que aconteceu de Maria Gonçalves Cajada, onde Violante teve contato, soube dela própria, soube da Maria Gonçalves Cajada e resolveu, através desse encontro, né, desses ensinamentos que foram trocados, era muito recorrente acontecer isso, né? Uma mulher ter uma fama de feiticeira e outras buscarem, seja através da prestação de serviços ou, como foi o caso de Violante, o contato por vizinhança. A gente pode observar também que a sexualidade de Violante Carneira, ela emergiu de uma forma muito marcante enquanto logo após ela ter se tornado viúva, uma vez que ela apresenta no seu processo casos variados de relacionamento, né? Então, para além dela ter essas práticas mágicas dentro dos seus relacionamentos, ela também pôde transitar em espaços que lhe conferiu a possibilidade de se relacionar com demais parceiros, seja ele o cônego da Igreja da Sé ou o capitão da ilha de Taparica, né? E a gente pode observar também que o fato dela mencionar ser uma mulher pobre e ter muitos filhos poderia ter impossibilitado um novo casamento. Então a gente levanta também essa hipótese e finaliza a apresentação com as referências e também os agradecimentos, tanto pelo apoio financeiro, tanto quanto os demais apoios, como da orientadora e tudo mais.